Salve pessoal do Maior que Zero, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar aqui algumas leis da eletricidade, né, para que a gente possa aplicar aqui no nosso estudo de circuitos elétricos. A gente vai começar aqui pela primeira lei de Ohm, e basicamente a primeira lei de Ohm nos diz que existe uma proporcionalidade entre tensão e corrente, né? Então se eu tiver num eixo aqui, por exemplo, nesse caso, a tensão elétrica e aqui tendo a corrente elétrica, o gráfico entre eles será uma função afim ou uma função do primeiro grau. Isso nos diz que a variação entre a mudança de tensão em relação à corrente, ela é sempre linear, tá? A gente pode ver isso aqui num circuito como esse aqui. Então eu tenho, por exemplo, uma tensão de 6 volts, né? Tá aqui. E eu tenho uma resistência de 2 ohms. Se eu precisar fazer esse cálculo aí, usando a lei de Ohm, o que é que eu vou fazer? A lei de Ohm ela é basicamente V igual a R vezes I. E se eu, por exemplo, de posse do valor da resistência, quiser calcular quem é a minha corrente elétrica, basta jogar o R para debaixo do V e ficaria algo assim. Tá? Substituindo aqui porque eu tenho, pelo que eu tenho nesse circuito, eu vou ter então aqui 6 dividido por 2, onde eu vou ter uma corrente elétrica de 3 amperes. Quando a gente olha para o gráfico e confronta aqui essas informações, o que é que a gente encontra? Essa resistência elétrica ela é a mesma ao longo do circuito. Tá? Ela não varia conforme a tensão ou a corrente se alteram. Obviamente que isso aqui é uma particularidade de um tipo de circuito, que a gente chama de circuito linear. Existem outros tipos de circuito, mas que não é o foco aqui das nossas aulas aqui introdutórias. Tá? Então, se eu pego aqui, por exemplo, e tenho 6 volts aqui, para 6 volts eu vou ter 3 amperes. E aí eu mantenho aqui a minha resistência em 2 ohms. Se eu pegasse 4 volts para 2 amperes, eu teria do mesmo jeito 2 ohms. Então esse 2 ohms aí é a inclinação dessa reta. Como a inclinação dessa reta não muda, a gente tem um valor de resistência constante para circuitos lineares. Tá? Outras grandes leis importantes para a eletricidade, né? Que a gente fala de parâmetros concentrados, e mais para frente a gente vai entender do que é que se trata. A gente tem as leis de Kirchhoff, né? E para a gente explorar a lei de Kirchhoff, a gente precisa entender cada parte de um circuito elétrico. Então aqui temos um circuito elétrico e nele a gente tem algumas coisas que a gente pode nomear aqui para facilitar a compreensão. Então basicamente eu tenho os nós, que são conexões entre 3 ou mais ramos, tá? Mas o que é ramo? Ramo é justamente a conexão entre 2 nós. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse nó e esse nó. A conexão entre eles forma um ramo, tá? A gente tem também aqui o que a gente chama de malha, que é qualquer caminho condutor fechado, ou seja, esse caminho aqui é uma malha, esse caminho aqui também é uma malha. Então, nesse circuito tem 2 malhas. De posse desses conceitos, fica um pouco mais fácil a gente entender as próprias leis de Kirchhoff. Então, eu tenho as 2 leis de Kirchhoff. A lei dos nós, onde eu digo que a soma das correntes que chegam ao nó, cadê o nó? O nó está aqui, por exemplo. Tem esse aqui. Então, eu posso dizer que a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, como é que a gente pode ver isso? Eu tenho aqui, por exemplo, a corrente I1 chegando ao nó. Tá? Dessa corrente I1 eu desdobro em 2 correntes. Por exemplo, uma corrente saindo do nó e essa outra aqui também saindo do nó. E essa outra aqui também saindo do nó. Então, eu posso chamar essa aqui, por exemplo, de I2 e posso chamar essa aqui, por exemplo, de I3. Então, é que eu sei sobre isso aqui. Eu sei que I1 vai ser igual a, que I1 é quem está entrando no nó,
ele vai ser igual à soma de I3 mais I2. Ou seja, a soma das correntes que chegam, quem está chegando? I1 é igual à soma das correntes que saem. Quem está saindo? I3 mais I2. Tá? A lei das malhas já diz o seguinte: a soma algébrica das tensões em uma só malha é zero. Então, se eu identificar aqui, eu tenho essa malha, né? E tenho essa outra malha. Tá? Então, eu tenho que a soma das tensões aqui dentro precisa ser zero. Então, eu venho aqui V1 mais V de R2 mais V de R3 igual a zero. Na outra malha, quais são os componentes que eu tenho? V de R3 mais V de R1 igual a zero. E aí, eu sabendo os valores mais ou menos ali quais são, dá para a gente montar um sistema e resolver aqui, descobrir quem é quem, tá? Então, galera, por essa aula era isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.